Eu posso te dizer com segurança que a maioria esmagadora dos investidores pode até fazer uma alocação de ativos lá no comecinho, olhando correlação, fazendo uma boa diversificação, como a gente ensina aqui no canal da Mais Retorno. Mas depois de fazer essa primeira alocação, larga os ativos da carteira lá à deriva, deixa o mercado levar para onde ele quiser. Ou alguns deles até também faz uma alocação de ativo inicial bonitinha, mas aí conforme o mercado começa a se mexer, a pessoa começa a ficar inquieta e começa a movimentar também os ativos totalmente displicente, sem olhar a alocação inicial estratégica que tinha pensado. E aí, os vieses comportamentais, que a gente já comentou aqui no canal, vão correr soltos, né? Aquele famoso movimento de manada, por exemplo, onde você vai ficar sempre comprando o que está em alta e vendendo o que está em baixa, fazendo a receita perfeita para ter prejuízo. E eu te garanto que a maioria dos investidores fazem exatamente isso. O fato é que fazer a alocação dos ativos da sua carteira é apenas o primeiro passo que você tem que fazer. Depois você vai ter um árduo trabalho de disciplina de fazer um rebalanceamento e sempre trazer a sua carteira para aquela alocação estratégica que você montou no começo, olhando lá as correlações, olhando a sua visão de mercado do que você espera para o longo prazo e assim por diante. E é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer no vídeo de hoje. Então vem comigo! Salve galera da Mais Retorno, bem-vindos ao canal onde você aprende investimentos sem financeiros e no final sai com mais retorno da sua carteira. Aqui é o Felipe Medeiros, economista e fundador da Mais Retorno, e o papo de hoje que eu vou conversar com vocês é um dos temas assim mais relevantes, que eu considero mais importantes mesmo para o sucesso de longo prazo dos investidores, mas ainda assim também é um dos mais negligenciados, que as pessoas não levam em consideração e deixam para lá, que é o rebalanceamento dessa carteira. É fazer os seus investimentos estarem de acordo com aquela alocação estratégica que você definiu para o longo prazo. Então hoje eu vou te ensinar como e quando você deve fazer esse rebalanceamento. Então fica bem ligado aqui do começo ao fim que tem muita informação que eu tenho certeza que você ainda não viu aqui no YouTube. Olha, de fato mesmo, o rebalanceamento da carteira é o coração de qualquer estratégia de alocação de ativos de longo prazo. Mas na prática mesmo, quem faz isso geralmente são gestores ali de fundos de pensão, gestores de family office, aqueles gestores que cuidam do patrimônio multimilionário, às vezes bilionário daquelas famílias mais ricas, né? Ou até mesmo fundos de endowment, né? São aqueles fundos que são responsáveis por cuidar do patrimônio de uma fundação ali, de uma instituição de ensino, né? Como acontece muito nos Estados Unidos. E até quis falar dos endowments, porque um dos fundos que faz essa estratégia de alocação estratégica, pensando no longo prazo, e tem um rebalanceamento constante, até vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, é o famosíssimo David Swensen, da instituição também muito famosa Yale, né, uma universidade das mais importantes lá dos Estados Unidos, e que tem um fundo extremamente bem sucedido e que, se não tivesse essa estratégia de rebalanceamento, se ele não tivesse constantemente revisando e realocando a carteira dele, pode crer que não funcionaria, porque é exatamente isso que ele fala no livro dele. Se você não entendeu quando eu quis dizer que é um fundo muito bem sucedido, então dá uma olhadinha só nesse gráfico aí. Como você pode notar, nos últimos 24 anos, a carteira do endowment do Yale não só superou assim de longe o S&P 500, como você consegue ver aí nesse gráfico, mas também você pode olhar que ela é até menos volátil do que o S&P. Então que investidor que não quer isso, né? Ter mais retorno com menos risco? Para isso, só fazendo de fato uma boa alocação e realocação, rebalanceamento, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. O ponto aqui é que sem um rebalanceamento da sua carteira, a alocação toda estratégica que você montar, que você vai gastar um tempo, um dinheiro, uma energia pesquisando por que cada ativo daquele está na sua carteira, com o próprio passar do tempo, essa carteira vai bagunçar toda. Quer entender melhor? Então imagina aqui uma carteira bem simples. Imagina que você tem só 2 ativos nessa carteira, tá? Você tem lá LFT, né, que são aqueles títulos públicos pós, né, de baixo risco, que é uma renda fixa bem simples, e do outro lado você tem BOVA11 lá, e Bovespa, só para você replicar o ganho aglomerado ali, amplo de mercado brasileiro. Imagina que você montou essa carteira, por exemplo, em fevereiro de 2020, um pouquinho antes de estourar a pandemia. Então você colocou lá 50% em ações e 50% em renda fixa. Aí chegou março e detonou tudo. Quem nos acompanhou aqui na Mais Retorno viu que a gente ficava fazendo uma live atrás da outra, contando o próximo circuit breaker que tinha acontecido e o que o investidor podia fazer. Foi um desespero, uma correria insana. O que você espera que acontecesse com as participações
dessa carteira nesse momento. Então o que aconteceu, óbvio, as ações despencaram, a renda fixa, como eu estou falando de uma renda fixa pós, vamos até considerar que ela se manteve fixa, embora as LFTs também tenham sofrido durante a pandemia, mas aqui só para efeitos didáticos vamos considerar que continuou lá. Se você fez uma carteira de R$100, 50 em cada, então a sua participação de renda fixa continuou lá tranquilamente nos R$50. Mas a sua participação de bolsa derreteu. Vamos que colocar que agora os seus R$50 de bolsa viraram 25, caiu pela metade. O que acontece com a sua carteira é que se você queria uma proporção de 50-50 em cada um, agora está tudo bagunçado, né? Você tem uma participação muito maior do que a participação que você teria em ações. Nesse caso aqui em específico, né, você teria 2 vezes mais em renda fixa, né, 50, do que você teria em ações, 25. E o inverso também é verdadeiro, né? Aí vamos supor que você montou uma carteira agora em abril de 2020. De novo, 50% renda fixa, 50% Ibovespa. Quem já acompanhou aqui essa pandemia sabe o que aconteceu logo depois de afundar tudo. O mercado se recuperou bem rápido e aí o que você esperaria é que as ações dominassem a carteira, né? Os seus R$50 lá de ações, por exemplo, viraram agora 75. Então é o movimento diferente agora, né? Você tem lá, para ficar mais fácil de entender, né? Seus R$100 de ações, R$50 de ações dobraram, né? Foram para 100 e a sua renda fixa continua em 50 lá. Então agora você tem 2 vezes mais ações do que você tem de renda fixa. De novo, bagunçou toda a estratégia que você tinha montado tão preciosamente estudando o seu tempo. Como que você acha que isso não vai impactar ao longo do tempo o que você tinha planejado para sua carteira? É por isso que o rebalanceamento precisa ser feito com alguma frequência. Porque como você viu, depois de um tempo, toda a estratégia que você tinha montado vai ser desmontada com o próprio passar do tempo. Mas não existe só uma forma de você fazer tanto essa alocação, né? Mas principalmente o assunto de hoje, o rebalanceamento dessa carteira. E é isso que eu vou te explicar daqui para frente. Mas antes de falar essas formas, essas estratégias de rebalanceamento, você podia também quebrar um galho aqui pra gente dar mais retorno. Vai lá aqui embaixo, ó, no canto inferior direito do vídeo, você vai ver um joinha. Clica naquele joinha que o algoritmo do YouTube vai entregar mais o nosso vídeo e nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui. E claro, se você não é inscrito também, né, clica no botãozão vermelho e no sininho ali do lado, porque daí toda vez que a gente lançar novos conteúdos como esse, você vai ser notificado também para poder nos acompanhar de pertinho. Agora vamos lá. É verdade que na forma ou estratégia de fazer esse rebalanceamento de carteira, você pode abusar aí da sua criatividade e encontrar diferentes possibilidades. Mas tem 3 formatinhos aqui, 3 modelos que são bem conhecidos na teoria financeira e que eu resolvi trazer aqui para já te dar uma base, um ponto de partida. São nomes meio esquisitos, mas não precisa se preocupar em decorar esses nomes, mas sim entender a essência do que eu vou explicar. Tá bom? O primeiro deles é o Buy and Hold, o segundo é o Constant Mix e o terceiro é o CPPI. CPPI aí é um nome em inglês bem esquisitão, se eu usar o meu inglês macarrônico aqui vai enrolar tudo, não precisa se preocupar com esse nome. Eu vou falar rapidamente dos 3, mas eu vou querer focar em 2 com você, que são os mais simples e que eu acredito que vão ter mais usabilidade prática para você, que é o que importa, né? Então vamos lá. O primeiro deles, o Buy and Hold, nem precisa de muita explicação, né? Ele já parece até pelo próprio nome algo bem intuitivo e de fato ele é. Basicamente você monta essa alocação de ativos e deixa o mercado levar para onde quer que ele vá, né? Teoricamente você vai estar aí crescendo ou diminuindo onde você tem que melhor vantagem ou não, né? Ou seja, o ativo que vai bem continua crescendo na proporção, porque ele está indo bem, então talvez faz sentido, e o que está indo mal, ele vai, ou que está indo menos melhor do que o outro, né? Ele vai estar diminuindo a participação dele na carteira. Então, é uma estratégia. Eu não gosto muito, porque eu acho que fica muito solto, muito displicente, a estratégia começa a ficar sem estratégia ao longo do tempo, mas tá aí, é uma possibilidade. A segunda, e essa sim eu gosto muito, eu acho que é a mais utilizada, a mais simples também, e que você pode aplicar no seu dia a dia, é o Constant Mix. É a mistura constante, né? Então é naquela ideia de que se você montasse lá, aquela carteirinha que a gente falou, 50% Ibovespa, 50% renda fixa, de tempos em tempos você vai movimentando a sua carteira para voltar para essa participação original. Então vamos voltar lá para o nosso exemplo. Você tinha lá renda fixa e Ibov. Despencou o Ibov, as suas ações agora estão valendo bem menos e, consequentemente, a participação delas diminuiu na sua carteira. Mas você determinou que sua estratégia era 50-50. Então o que você vai fazer? Vai vender renda fixa e comprar mais ações até ficar 50-50 de novo. E o inverso também, verdadeiro, né? As ações subiram, você vai vender as ações lá para comprar mais renda fixa e voltar para o 50-50. Não se preocupa que a gente vai falar de mais detalhes importantes aí sobre essa estratégia e sobre essa questão de rebalanceamento, tá? Agora vamos para o terceiro,
que é o mais chatinho, eu acho que é pouco aplicável para a maioria dos investidores, mas ele existe e é importante citar dele também, tá? Que é o CPPI. O CPPI basicamente tem uma estratégia de colocar um colchão de segurança. Você estabelece ali qual que é a perda máxima que você quer ter no seu portfólio. Então você tinha lá R$100 e você coloca que você não quer em nenhuma hipótese ter menos do que R$90. Então você vai colocar aqui renda fixa ali, você vai ter que ter R$90 de mínimo, né? E a diferença lá do seu portfólio, você pode colocar em risco, né? Colocando ações, por exemplo, tá? É o que a gente chama de ativo de risco e ativo, né, livre de risco. Você vai ter sempre essas duas participações num portfólio CPPI. E aí, conforme esse ativo de risco vai se valorizando, como você já está bem acima daquele seu limite de perda, você pode ir aumentando cada vez mais a participação nesse portfólio de risco. E agora, se acontece o contrário, se o mercado de risco começa a perder dinheiro, né, o seu ativo de risco começa a perder, vai chegar num certo valor, por exemplo, naqueles R$90 lá, onde você vai zerar totalmente a sua participação de risco e vai ficar apenas com renda fixa. Então é um portfólio aí um pouquinho mais agressivo, né? Que vai pro tudo ou nada, né? Ou você fica zerado se o mercado vai mal, mas pelo menos você estopa totalmente a sua chance de prejuízo, ou você vai aumentando cada vez mais e mais e mais e a renda variável, né? Os seus ativos de risco podem ter uma participação bem relevante dentro da sua carteira. Mas como que isso pode impactar de fato a relação de risco e retorno dessa carteira, como que cada um se comporta conforme a evolução do mercado? É isso que a gente vai ver nos próximos gráficos, então me acompanha aqui. Esse primeiro gráfico esquisito que você está vendo aí, não precisa se preocupar em olhar exatamente o valor de cada coisa, porque eu só fiz um desenho para te mostrar a movimentação, como cada carteira, cada estratégia de rebalanceamento se comporta numa alocação ao longo do tempo, tá? Então, de um lado, no nosso eixo X aqui, vocês veem que eu coloquei o Ibovespa, mas é basicamente a evolução do preço de um mercado, né, de risco, no caso aqui renda variável, por isso que eu coloquei o Ibovespa, e no nosso eixo Y aqui tem o valor da carteira, né? Então, para entender bem fácil o que isso quer dizer, vamos olhar ali o buy and hold, que é bem linear essa relação, né? Se você tem lá 50% ações, 50% renda fixa, né? Quanto mais for valorizado o Ibovespa, dado que você não vai mexer na sua carteira, mais você vai ter de valor de carteira, concorda? Quanto mais ali os seus R$50 de ações tiverem alocado em ações e o Ibovespa estiver subindo, estiver aumentando, vai aumentar o valor da sua carteira. Por isso que é uma relação linear, tá? Então partimos desse meio do caminho aí que é o buy and hold. Por outro lado, a gente tem o constant mix, no qual quando o mercado de ações começa a subir, né, e começa a descasar com a sua participação de renda fixa, o que você faz? Você vai começar a diminuir, você vai vender as suas ações que estão subindo para comprar cada vez mais renda fixa. É por isso que quanto mais o Ibov sobe, não necessariamente a sua carteira vai se valorizar tanto quanto o mercado. Ela vai, nesse caso aqui, se prejudicar um pouquinho, porque o mercado vai continuar subindo forte e você vai estar vendendo as ações para comprar mais renda fixa, né? Enquanto na direção contrária também, né? Quanto mais o mercado estiver caindo, mais você vai vender renda fixa para ficar comprando ações. Então, no limite, né? Se o mercado cai até o infinito, sua carteira vai a zero no Constant Mix, porque você vai... cai o mercado, aí você vende renda fixa, compra ações. Aí cai mais o mercado, você vende mais renda fixa, compra mais ações. E vai fazendo isso, se o mercado virar zero, uma hora você vai comprar ações a zero, né? Mas claro que quando a gente está falando do mercado como um todo, você tá falando do Ibovespa, de todas as empresas do Brasil ali, das mais importantes de capital aberto, óbvio, né? É difícil que isso vá para zero, tá? Mas é só para olhar um extremo aqui dessa comparação, tá? Seria isso o Constant Mix. E o CPPI, como você pode ver, ele chega num momento que, meu desenho aqui talvez não ficou muito bom, mas vai virando uma linha reta ali o valor da carteira, porque ele limita a perda. Lembra que eu falei? Chega um momento que você simplesmente não tem mais Ibovespa, você não tem mais ações, você fica apenas com renda fixa. Então, conforme cai esse mercado, você sai totalmente, né, cai o valor das ações, né, você sai totalmente do mercado de risco. Por outro lado, quando esse mercado começa a subir, você vai aumentando, como eu falei, cada vez mais a participação de renda variável, de ativo de risco, com o multiplicador que tem lá no CPPI, tá? De forma que vai alavancando, vai deixando sua carteira cada vez mais arriscada, vai aumentando a aposta ali conforme o mercado vai avançando, tá? Tem uma formulinha, é meio chata de calcular. Se você quiser saber mais sobre o CPPI, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Para você estudar mais. Mas como eu falei, é uma metodologia mais chatinha, mais complexa, pouco aplicável aí pro investidor final, tá? Ainda mais fazer esse balanceamento entre risco e livre de risco. Então, não considerei muitos detalhes aqui, porque também senão foge do propósito do vídeo, tá? Mas quem quiser saber mais,
link na descrição. Outro tema aqui que eu queria falar também é como que a sua relação de tolerância ao risco vai se comportar de acordo com o andamento do mercado, né? Então aqui eu peguei esse gráfico aqui, peguei da Bloomberg, tá? Por isso está em inglês aqui, mas a tolerância ao risco no eixo Y, né? E o índice de mercado aqui, por exemplo, o Ibovespa no eixo X. Então, quanto maior o Ibovespa, como é que vai estar o seu risco, né? A sua tolerância ao risco. Então, no buy and hold tem uma relação ali que não é linear, mas quanto maior o índice do Ibovespa, maior tem que ser a sua tolerância ao risco, né? Vai se tornando, porque você vai tendo, lembra, cada vez uma participação maior de ações na sua carteira. Então, sua tolerância ao risco vai crescendo bem. No Constant Mix, a gente, por outro lado, tem uma relação que é constante, né? Então, se você botou lá, nesse caso aqui, você tem 60% de risco, né, e 40% de renda fixa, né? Então, independente de para onde for o mercado, como você vai estar sempre rebalanceando para voltar a essa condição de 60% de risco e 40% de renda fixa, então ela é constante, independente do nível de mercado. Já no CPPI, você vê como ele vai para extremos, você vê como ela é agressiva, né? Então, se o mercado cai muito, ele vai até o nível ali de zerar o risco. Se o mercado sobe muito, ele vai até o nível de botar tudo de mercado. Então, é uma estratégia bem de extremos, como você pode ver, por isso que eu também acho um pouquinho fora do aplicável para o investidor final. E aí, por último, dá uma olhadinha nessa tabela aqui, só para resumir como que cada uma dessas estratégias se comporta conforme a tendência ou não de mercado, tá? Então, o que acontece? Numa estratégia de Constant Mix, eu vou começar pelo Constant Mix, eu acho mais fácil de visualizar essa diferença, né? Quando o mercado sobe, você vende ações, né? Vende as ações mais caras, né? E compra ali um pouquinho de renda fixa. Aí ele sobe mais um pouquinho, né? Você vende de novo suas ações mais caras, né? E um pouquinho mais caras ainda e compra renda fixa. Então a gente já viu que quando o mercado vai subindo numa tendência, você não vai acompanhar essa tendência de alta, né? Você vai ficar ali vendendo suas ações, tirando cada vez mais a proporção de ações que estão se valorizando para ficar comprando renda fixa. Mas por outro lado, né? Quando o mercado está caindo também, você também vai cada vez comprando ações mais baratas e você vai aumentando sua participação de ações mesmo com o mercado em queda. Então, quando você tem um mercado em tendência, seja para cima ou para alta, a parte de Constant Mix te coloca numa situação não muito legal, porque você vai estar sempre comprando ações quando o mercado está caindo e vendendo ações quando ele está subindo, que te coloca ali meio que uma posição contrária de mercado, que nesses contextos, né, de mercado com tendência não são muito positivas. Por outro lado, num mercado lateralizado, mas com grande volatilidade, é onde você se beneficia muito. Então você imagina lá o que aconteceu, por exemplo, na pandemia mesmo, né? O mercado caiu muito rápido e depois subiu muito rápido. Quem tinha uma estratégia de rebalanceamento Constant Mix se beneficiou muito disso. Porque o mercado caiu, aí ele ia caindo, você ia comprando mais ações. Caindo, você comprando mais ações. E assim por diante. Comprando ações cada vez mais barato. E logo ele se recuperou. Então já se recuperou rápido, aí você já foi vendendo as ações cada vez mais rápido também. Nesse tipo de mercado é onde o Constant Mix, né, mercados com bastante volatilidade, ele acaba se saindo muito bem. No caso do CPPI é o contrário, né? Quando você tem um mercado de tendência, por exemplo, para cima, lembra que você vai ficando cada vez mais tomada no risco, né? Então vai subindo a bolsa, você vai comprando mais ações, vai subindo mais, então você ganha muito mais do que nas outras estratégias. E quando ele cai, também ele acaba perdendo menos, porque ele chega até a zerar o risco. Então se o mercado fica um tempão ali derretendo e tendo rentabilidade cada vez pior, o CPPI chega até a sair do mercado e não assume esse risco, tá? Por outro lado, no mercado lateralizado, o CPPI vai bem mal, né? Porque o que acontece no CPPI é que o mercado sobe e você compra ações, né? Ele tá volátil. Aí ele vai lá e cai, aí você vende as ações mais barato. Aí o mercado sobe de novo, você compra caro. Aí ele cai, né, e você vende barato de novo. Então fica fazendo isso no CPPI. É o famoso comprar na alta e vender na baixa. Por isso que no mercado volátil e lateralizado, o CPPI é bem arriscado nesse sentido, tá? Então ele acaba sendo o pior aí entre as estratégias de rebalanceamento, tá? E o buy and hold é o meio do caminho, né? Como você não vai fazer rebalanceamentos, então o mercado vai para cima, vai para baixo e, enfim, basicamente você fica no meio do caminho entre os dois. Importante ressaltar, né, que naquele primeiro gráfico que eu mostrei entre o valor da carteira e o Ibovespa, não quer dizer que uma estratégia tem mais potencial do que a outra, a gente vai ver isso em seguida, tá? O que quer dizer aqui só é como é que é o comportamento da sua carteira, o valor da sua carteira, de acordo com o índice, que no caso o Ibovespa, né? Mas como é que vai o andamento do mercado de renda variável, o mercado de risco, tá? Então não quer dizer aqui que uma estratégia é melhor que a outra só olhando aquele gráfico. Beleza? Tudo isso que eu mostrei para você até agora, né? Gráfico que eu fui lá e desenhei no Paint, não sei o que, tudo é lindo na teoria. Mas e na prática, né? Como que isso funcionaria?
Claro que na prática é difícil te dizer exatamente como funcionaria para você, porque cada um vai ter a sua própria carteira, né? Alguns mais arriscados, alguns para mais prazo, para menos prazo, alguns que gostam de algumas classes de ativos e não gostam da outra. Então cada um teria que fazer uma simulação individual para cada um. Para simplificar e trazer uma ideia geral de como se comporta cada uma dessas estratégias, eu montei aqui uma simulação com o nosso mercado, tá? Para os últimos 5 anos, tá? Então, desde 2016, lá, outubro de 2016, até outubro, 1º de outubro de 2021, e olhando ali duas carteiras, tá? As duas vão ser a mesma composição, 50% CDI ali, renda fixa, tá? E 50% de BOVA11, representando o nosso ativo de risco, o Ibovespa. E aí eu só comparei duas carteiras. Uma que vai ser Buy and Hold, então basicamente você vai montar ela no D0 e deixar ela andar. E a outra que seria uma Constant Mix, que vai ser rebalanceada nesse exemplo aqui a cada mês. E claro que aqui, essa comparação, essa simulação aqui só tem propósito didático, é só para te mostrar como é o comportamento de cada estratégia. Mas não vai considerando isso aqui como uma regra geral, porque eu não considerei, por exemplo, fatores importantes como os custos. Então, se você ficar movimentando muito a sua carteira, obviamente você vai pagar muito imposto, por exemplo, e também corretagem no caso da bolsa. Então, não é um estudo definido a verdade absoluta, até porque isso não existe, você sabe como a gente defende essas coisas aqui na Mais Retorno. Mas é para te passar um propósito didático para você entender como é que funciona cada investimento, beleza? Como você pode ver, o comportamento é bem parecido com o que eu estava dizendo ali naquelas imagens iniciais, né? Conforme o mercado vai tendo tendência, o Buy and Hold ali ele não seria o vencedor, mas o Constant Mix também não faz um grande trabalho, né? A gente vai vendo ali, tá certo que é um Constant Mix mensal, que é pouco aplicável também, tá? Até tem as questões de custos que provavelmente colocariam nesse cenário aí de tendência o Constant Mix em maus lençóis ali, né? Porque você ia ficar movimentando muito a sua carteira. Mas aqui, novamente, você vê que ele fica basicamente ali mano a mano, né, com o Buy and Hold, não tem grandes ganhos. Mas quando você vê ali entre 2018 e 2019 mesmo uma pequena volatilidade, você já pode perceber a linha azul, que é o Constant Mix, né, se destacando um pouquinho. Mas logo depois ele já o mercado assume uma tendência de novo, né, esses últimos anos tiveram uma tendência muito forte, e aí você já vê que o Buy and Hold começa a recuperar bem, até o ponto que lá no pico dessa tendência, no começo de 2020, o Constant Mix estava perdendo para o Buy and Hold, né, e isso de novo nem estava considerando os custos. Então no mercado de tendência, o Constant Mix costuma sofrer um pouquinho, claro, nessa carteira com só 2 ativos, tá? Pensa nisso também, tá? E tem as questões lá, todos os poréns que eu já falei. Mas olha que interessante o que aconteceu na pandemia. Lembra que eu falei que quando tem muita volatilidade, o Constant Mix se sobressai? E foi exatamente o que aconteceu, ó. Depois da pandemia, o Constant Mix deu uma bela descolada aí do Buy and Hold, ganhando uma vantagem bem interessante no finalzinho desse período. Claro que a gente não sabe quanto que vão acontecer essas volatilidades, a gente não sabe se de novo vai ter outro nível desse tipo de coisa, mas a gente está no Brasil, né? A gente sabe que no Brasil volatilidade é praticamente o dia a dia que a gente tem aqui como investidor. Então, por isso que eu gosto também desse tipo de estratégia, principalmente olhando para o nosso mercado, mas também como uma carteira diversificada faz todo sentido. Mas claro, né, deve ter passado aí na sua cabeça que eu falei de mensal de repente não é a melhor estratégia e tal. Então, qual seria a melhor estratégia? Mensal, semanal, trimestral, anual? Então também fiz uma comparação dessa para você poder olhar, de novo, sem olhar os custos e outros fatores, né, como se comportariam cada uma dessas realocações, de novo, só com 2 ativos, só nessa janela, olhando aqui Bovespa e renda fixa, tem seus poréns, não usem isso como verdade absoluta. Mas vamos ver como é que ficou. Então, curiosamente, você pode notar aqui que a gente teve 2 extremos, né? O trimestral ficou muito bem nessa comparação, e aqui tudo Constant Mix, tá? Não tem Buy and Hold porque não fazia sentido, né? A gente tá mudando só as janelas de rebalanceamento, tá? Então, linha azul, mensal, linha laranja, trimestral, linha verde, anual, e linha vermelha, o semanal. Então é interessante notar aí que o semanal, né, e o mensal ficaram bem coladinhos no meio do caminho, né? Já o rebalanceamento, se você fizesse todo trimestre, né, ou se você fizesse anualmente, eles tiveram extremos, né? Então trimestralmente ele saiu bem melhor do que os outros e anualmente ele acabou perdendo para todo mundo aí. Provavelmente porque o anualmente não aproveitou, como ele faz uma movimentação por ano, não aproveitou essa volatilidade tão grande que teve em 2020, que caiu muito, voltou muito, né? Praticamente terminou o ano no 0 a 0. Então toda essa movimentação que poderia ter tido bons ganhos no Constant Mix, o anual não pegou, né? Enquanto que as outras estratégias pegaram. E o trimestral
para essa janelinha aqui, acabou pegando bem no certeiro ali o market timing, né? Por isso que é importante não levar isso como verdade absoluta, né? Em um mercado diferente, que pudesse passar, por exemplo, um ano bem ruim e depois outro ano muito bom, né? A gente poderia ter um resultado bem diferente, né? E até quando que você faz isso, né? Nesse caso aqui, ele está fazendo por exemplo, anual, cada virada de ano mesmo, né? Então isso aí acaba prejudicando essa estratégia de constant mix nessa janela, olhando como aconteceu essa pandemia. Mas se tivesse ali um rebalanceamento anual, né, que acontecesse logo em março, né, provavelmente o anual também ia se dar muito bem, tá? Então é só para ter uma ideia de como esses rebalanceamentos funcionam. Isso que você viu, que eu acabei de te mostrar, é o que a gente chama de rebalanceamento por calendário. Você coloca ali uma janela de tempo e sempre que bater essa janela, você revisa sua carteira, olha lá a alocação alvo que você quer ter, né? Por exemplo, 50-50, e aí você vende um, compra outro e volta para a proporção que você queria. Mas essa não é a única forma, né? Você pode, por exemplo, não adotar calendário, mas adotar bandas, né? Bandas de variação. Então você tem lá 50-50 para cada ativo, mas você não quer que seu alvo de alocação ultrapasse 5 pontos percentuais. Você coloca um limite ali. Então, na medida que você colocou R$50 em cada e um ativo foi lá e bateu 56, já vai ativar um gatilho, mesmo que isso tenha acontecido em um dia, você tem que rebalancear a sua carteira para voltar às proporções originais. Então você vai ali meio que limitando para que a sua carteira não fuja tanto dos alvos. O problema dessa metodologia você já deve ter percebido, né? Se você tem um mercado muito volátil, que um dia vai muito para cima, outro dia vai muito para baixo, você vai ficar toda hora movimentando sua carteira. E movimentar muito a sua carteira é problemático por conta de custos, né? Seja lá a corretagem que você vai pagar na bolsa, né? Ou seja até mesmo o imposto. Por exemplo, você sabe que muitos fundos você tem uma tabela regressiva de imposto. Quanto mais tempo você ficar naquele fundo, menor o imposto que você vai pagar. Então, se você faz resgates em tempos muito curtos, você vai pagar sempre o máximo de imposto daquela tabela. Fora que, quando você paga o imposto, é um dinheiro que poderia estar rendendo ali ao longo do tempo e você já descontou antes, né, do seu lucro. Então, movimentações de curto prazo não são muito interessantes por conta disso. Então, esse é um problema de você fazer esse rebalanceamento não por calendário, mas, né, por essas bandas. Por outro lado, fazer o rebalanceamento por calendário tem seus problemas também, né? Então ele pode ter ali um lag, né, uma demora muito grande para você fazer uma movimentação, justo no momento onde está acontecendo algo muito importante, como foi aquele exemplo lá do anual, né, que a gente acabou de mostrar, que não pegou a movimentação da pandemia. Então, principalmente nessas movimentações, você vai ter um baita de um descasamento entre a sua proporção alvo, né, aquele alocação alvo que você pretende ter na sua carteira, e a real, né? Então você vai ficar um tempão ali, o mercado derreteu e você vai ficar com 50 de renda fixa e lá 25 de ações, bem fora da sua estratégia. E você só vai mexer nisso daqui a um ano, né? Então, o calendário também tem esse problema. Você já deve estar perguntando, tá, Felipe, um monte de coisa aí, o que eu faço, né? Então, vou dar aqui a minha opinião, tá? Já que vocês querem tanta opinião, vou falar o que eu penso sobre isso. Particularmente, acho que ninguém vai conseguir adivinhar o futuro. Todo mundo que te diz que sabe o que vai acontecer no mercado, ou onde você tem que colocar seu dinheiro porque essa é a nova moda, provavelmente não sabe o que está falando, tem excesso de otimismo ali, excesso de confiança, e vai te colocar numa fria mais cedo ou mais tarde. Tá? O mercado é imprevisível e a maioria dos gestores reconhece isso. Claro que você pode se posicionar, fazer uma boa alocação estratégica, olhando tendências de longo prazo, olhando um monte de fatores que a gente fala aqui na Mais Retorno, mas não vem ao caso nesse vídeo. Mas isso você está olhando para longo prazo. No curto prazo, o mercado pode ser, sim, muito aleatório. É por isso que eu acho que faz mais sentido você fazer uma boa alocação, que seja simples, que seja barata e que também seja aplicável, né? A gente, como investidor final, a gente não vive de mercado, a gente não vai ficar o dia inteiro movimentando nossa carteira. A gente vai colocar nosso dinheiro ali suado, que a gente ganha, demora tanto tempo a ganhar, trabalha tanto, numa alocação inicial, que a gente até tem que fazer um bom estudo, e depois a gente vai deixar o tempo trabalhar, os juros compostos trabalharem. A gente não vai estar fazendo outra coisa na nossa vida. Eu ainda trabalho no mercado, mas você que está me assistindo provavelmente tem uma outra profissão que vai tomar boa parte do seu dia ali, pelo menos 8 horas diárias. Fora o tempo que você vai querer se dedicar para lazer, para família e para N outras atividades que não ficar olhando o mercado. Por isso que eu acho que tem que ser aplicável. Não adianta fazer um negócio ultra sofisticado que você não vai conseguir usar no seu dia a dia. Por isso que, para mim, um rebalanceamento que encaixa nisso e faz sentido para a maioria das pessoas é usar de fato o Constant Mix. Ele é simples, você vai colocar lá quantos por cento você quer ter na sua carteira
de cada classe de ativo, então tantos de ações, tantos de fundos imobiliários, tantos de fundos tradicionais, tantos de renda fixa, define ali a sua alocação e de tempos em tempos usa o rebalanceamento calendário, que é mais simples também, você volta, né, faz as movimentações necessárias para a sua alocação de ativos voltar para as bases originais, as proporções originais. Como você viu, sem fazer o rebalanceamento de carteira, você vai pegar todo aquele trabalho que você teve de pesquisar, analisar diferentes ativos, comparar, montar a alocação bonitinha, você vai pegar tudo isso e jogar no lixo, porque o próprio tempo vai desbalancear a sua carteira. Por isso, essa é uma etapa primordial dos seus investimentos de longo prazo. Mas, de novo, vou reforçar aqui que esse exemplo que eu mostrei, mesmo as simulações ali reais do mercado, são apenas didáticas, tá? Não considerei um monte de fatores e o mais importante aqui também é que eu usei só dois ativos bem simples, BOVA11, renda fixa, tá? Numa carteira real, você vai ter mais classes de ativos e, de preferência, né, se você fizer bem essa alocação de ativos, você vai ter ativos descorrelacionados dentro da sua carteira. Então você imagina que no mundo real, esse rebalanceamento é ainda mais importante, porque pensa só, você tem vários ativos na sua carteira descorrelacionados, então cada um vai estar indo para um lado conforme o tempo passa. Então, você imagina a bagunça que vai ficar a sua alocação num período de tempo que nem precisa ser muito longo. Por isso você precisa fazer mesmo esse rebalanceamento e aí o impacto é ainda mais positivo para perseguir a estratégia original que você determinou, né? Agora faz um favor para mim e para os outros investidores. Se você já rebalanceava a sua carteira, conta pra gente aqui embaixo qual é a estratégia que você utilizava. Se você pretender mudar também, conta pra gente por quê e qual você pretende utilizar daqui para frente. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre esse, sobre portfólio, sobre uma carteira, sobre como fazer essa gestão de carteira como um todo, comenta aqui embaixo dizendo que temas vocês ainda querem que eu aborde, que eu trago aqui com o maior prazer para vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e bons investimentos.